Imagine uma construção tão alta que se poderia tocar os céus. Até parece loucura, mas realmente há relatos de uma construção tão grande que foi construída para desafiar a Deus. A Bíblia Sagrada fala desta fantástica construção, onde os detalhes e descrições desafiam a ciência moderna. Estamos falando da Torre de Babel. Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e descubra os inúmeros mistérios sobre esta magnífica construção. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. A Bíblia Sagrada, sem dúvidas, é um livro de grande importância à humanidade. Cheia de mistérios e enigmas, faz com que o livro não seja compreendido facilmente por todos aqueles que a leem, devido a segredos que para algumas pessoas nunca serão revelados. Muitos segredos da humanidade, por vezes, são mencionados nas Sagradas Escrituras. Acontecimentos relatados que desafiam a mente humana, mas que num passado remoto realmente aconteceram. E um destes mistérios é a história da Torre de Babel. Quais seriam os mistérios por trás de tudo isto? A história da Torre de Babel é mencionada nos livros de Gênesis, no livro apócrifo chamado Jubileus, Midrashas judaicos e em alguns textos mesopotâmicos. Esta teria sido construída após o cataclismo mundial da humanidade, o dilúvio. A história conta que havia um homem chamado Nimrod. Este possuía habilidades fantásticas de caça, porém de uma índole duvidosa, coração impuro e perverso. Este era um assassino de sangue frio. Nimrod teria incitado uma confusão entre seus familiares e descendentes. Com isto, houve uma guerra entre os descendentes de Noé, que disputavam entre eles quem seria de fato o rei. Com a disputa, os descendentes de Nimrod, que eram da raça de Cã, ganharam. E com isto, Nimrod foi nomeado para que assim governasse sobre todos, como sendo o grande rei. Logo, foram confeccionados um manto negro e uma coroa para este rei, que com o passar do tempo incitou as pessoas a se rebelarem contra o verdadeiro Deus, oferecendo culto e adoração a deuses estranhos, e incitando todas as nações à construção de uma torre muito alta. A ideia foi recebida com entusiasmo por todas as nações. No livro de Gênesis, capítulo 11, verso 3 diz: E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. A história conta que Nimrod era um homem de grande ação e realização. Muito poderoso em seus feitos, teve grande importância para a construção da civilização babilônica. E nesta época, conforme é dito na Bíblia, a humanidade possuía somente o idioma, uma língua universal falada por todo o planeta. Com isto, os planos de Nimrod de construir a grande torre era perfeito, pois todos entendiam o projeto, e em uma só voz seguiam a grande construção. E o mais intrigante de tudo era o seu objetivo: chegar até os céus.
A ideia da construção da torre, além de chegar aos céus, era que o homem não se espalhasse pela terra, mas sim fazer com que todos os habitantes vivessem perto uns dos outros, de modo a não se espalhar pelos confins da terra. Uma ideia que batia de frente com os desígnios divinos. Nimrod era um personagem muito enigmático, e como sugerem alguns escritores sobre o assunto, este não era um ser humano comum, mas sim um semideus. Entretanto, alguns dizem que o grande rei Nimrod seria um extraterrestre, fazendo o seu trabalho juntamente com os deuses Anunnakis, o que, de acordo com as tabuletas sumérias, seriam engenheiros da raça humana. E Nimrod fazia o seu papel de governador neste contexto. No livro de Gênesis, capítulo 11, verso 4 diz: E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Existem grandes discussões e reflexões sobre o real motivo da construção da Torre de Babel. No Midrash judaico, existem alguns motivos a serem considerados pelos sábios da antiguidade sobre esta magnífica construção. Um deles é que a torre foi construída para se proteger caso houvesse outro dilúvio. Outro motivo é que queriam subir aos céus para guerrear contra Deus. Porém, a torre de fato, como sugerem alguns escritores, era que esta fosse uma espécie de centro de estudos para que o homem autoevoluísse, devotando sua energia aos conhecimentos que se perderam ao longo dos tempos e continuamente aprimoravam suas habilidades para fins de autoengrandecimento humano. Como é dito no apócrifo Jubileus, assim construíram a torre por 43 anos. Sua altura era de 5.433 côvados e 2 palmos, cerca de 2.484 metros de altura. Isto seria aproximadamente 4 vezes mais alto que as estruturas mais altas do mundo de hoje e em toda a história humana. A história conta que Deus, então, observando tudo aquilo e vendo que os objetivos da humanidade estavam divergentes dos planos divinos, compreendeu que tudo aquilo era um insulto aos propósitos da criação, pois tudo aquilo tornara-se uma afronta ao Criador, pois a vontade de Deus era que os homens se espalhassem sobre a terra e nela se multiplicassem. Como é dito na história, no livro de Gênesis capítulo 11, verso 7, então declarou o Senhor: Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. Naquele tempo, a humanidade falava um só idioma, só havia um tipo de comunicação, uma língua universal praticada por todos os habitantes da terra. Com isto, Deus então resolveu confundir os homens no seu falar, originando assim outros idiomas, causando então grande confusão entre todos os habitantes da terra. Atualmente, de acordo com os registros da Organização das Nações Unidas, existem mais de 6.900 línguas faladas em nosso planeta. 6.520 línguas estão na boca de 6% dos habitantes, e somente 94% falam 389 idiomas, que é usado pelo resto da humanidade. Existem países que possuem mais de um idioma oficial, e todas, como sugerem os antigos manuscritos, originaram-se quando houve a confusão das línguas na Torre de Babel. Assim, os projetos de seguirem a construção tornaram-se ineficazes, pois ninguém entendia um ao outro, e por conta disto, acabaram se esquecendo do real motivo da construção da grande Torre de Babel.
Os planos de Nimrod foram abatidos pelo Criador. E como é relatado no apócrifo Jubileus, o Senhor enviou um vento poderoso contra a torre e a derrubou sobre a terra. Esta foi chamada de a Torre Derrubada, e assim o homem acabou-se por espalhar por todo o planeta Terra. No entanto, a pergunta que não quer calar: o que os homens do passado viram nos céus para empenhar-se tamanha energia a construir uma torre que se chegasse aos céus? Quais seriam os mistérios por trás de tudo isto? Estas são perguntas que nos levam a refletir mais sobre o mundo que vivemos. Coisas que estão além de nossa compreensão. E a resposta pode ser que vá além de nossas convicções, crenças e tradições. Será que a realidade que acreditamos ser, de fato não seja algo além do que imaginamos? Pois existe uma outra versão sobre a construção da Torre de Babel que muitos não sabem. Existem alguns textos mesopotâmicos, escritos em tábuas de argila sumérias, que foram encontradas na região do Iraque. Os textos possuem aproximadamente 5.500 anos de idade, e neles existem muitas histórias sobre a origem da espécie humana. A história relata que naqueles tempos remotos deuses desceram dos céus, em sua nave-planeta chamada Nibiru, em busca de mineração de ouro no planeta Terra. Estes seres eram astronautas extraterrestres, chamados de Anunnakis, o que significa aqueles que desceram dos céus. Estes eram seres dotados de estatura muito maior que o homem comum. Possuíam força e vigor físico muito acima de qualquer humano na Terra. Estes, com suas tecnologias, manipularam uma raça de primatas que haviam em nosso planeta. Fundiram parte de seus materiais genéticos com o DNA dos primatas, criando seres pensantes e racionais, o homem que conhecemos. No entanto, o homem criado por esses deuses eram escravos e possuíam a missão de trabalhar na mineração de ouro, pois o planeta dos Anunnakis necessitavam deste mineral. O planeta Nibiru, como chegou bem próximo do nosso, sua gravidade sugava as águas dos mares para cima, e com a finalização da mineração, resolveram deixar nosso planeta. A história conta que com o afastamento de Nibiru e o distanciamento de sua gravidade, as águas retornaram-se ao seu fluxo normal, causando o que chamamos de dilúvio. Conta a história que após o dilúvio, os deuses visitavam o planeta Terra e a raça sumeriana os idolatrava, criando diversos templos chamados de zigurates, a fim de manter o contato com os deuses. A função de um zigurate é estar mais próximo dos céus e, consequentemente, estar em contato com os deuses. Até hoje existem ruínas destes templos zigurates, localizados na região do Iraque, que era a antiga Mesopotâmia. A Torre de Babel seria um desses zigurates, que foi construída para tocar os céus, a fim de irem de encontro aos antigos deuses Anunnakis. Alguns dizem que a Torre de Babel teria sido criada a fim de ser uma escada, com o objetivo de chegar ao planeta nave dos deuses. Outros dizem que a torre seria uma espécie de base para que as naves dos deuses aterrissassem. No entanto, existem mais mistérios entre os céus e a terra que não sabemos. Será que a humanidade está preparada para as respostas que nos próximos anos surgirão? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão.